José perdoou seus irmãos. E eu fiquei imaginando, irmãos, depois de tanto sofrimento, alguém consegue perdoar a outra pessoa. E aí eu fui ver, irmãos, que no livro de Mateus, quando a gente para analisar, quando começa a falar de perdão, eu comecei a entender que o perdão é a base para a nossa vida. Porque, na verdade, para que você fosse salvo e que nós fôssemos salvos, foi necessário alguém nos perdoar ou tomar o nosso lugar. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu pelo nosso lugar, no nosso lugar. E aí, irmãos, eu fiquei pensando acerca disso. Quando Jesus, os discípulos perguntam: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. E eu fiquei imaginando, irmãos, como é essa frase que os discípulos perguntaram. E Jesus falou assim: porquanto vós oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, irmãos, eu comecei a pensar sobre perdão. Em primeiro lugar, perdão é a base da nossa oração. Se nós não perdoarmos, nós não poderemos ser perdoados. Se nós não perdoarmos, o perdão não vem na nossa vida. Aí eu fiquei imaginando, por que perdoar? Para que perdoar? E uma das coisas que mais machuca as pessoas e impede a sua trajetória é a falta de perdão. Quantas pessoas têm ficado depressivas? Quantas pessoas têm deixado de viver porque não conseguem perdoar? E quando a Bíblia fala perdoa, ela não diz assim: perdoa quem pisou no seu pé. Ela não diz: perdoa quem te deu um chute sem querer. Ela te diz assim: perdoa quem te magoou profundamente. Perdoa quem te... Pessoas que foram vítimas de violência de todas as maneiras, até mesmo violências sexuais, violência do dia a dia. Verdade. E aí, para que você possa pensar nisso e acreditar que o perdão, ele é tão profundo que ele pode mudar uma história de uma vida, pode mudar uma família, ele pode mudar uma igreja. Como assim o perdão pode mudar a igreja? Como assim o perdão pode mudar aquilo que estava errado? E até mesmo dentro da igreja, quando nós aprendemos a perdoar, ela vai mudar e mudar e mudar e mudar. Quando eu penso no perdão, eu imagino que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o perdão. Eu imagino como o Senhor Jesus Cristo falou a respeito desse perdão que nós estamos falando. E eu fico pensando, qual foi o preço pago por Jesus para que nós fôssemos perdoados? Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Verdade, Jesus. Todos. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, paga um alto preço, sofrendo na cruz, sendo crucificado, sendo maltratado, para que você tivesse direito a perdão. E você nunca vai parar, muitas vezes ninguém para analisar como custou o alto preço. E aí quando perguntaram para o Senhor Jesus, quantas vezes, ou se ele deveria perdoar, quando ele fala perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores, e um pouquinho mais lá na frente, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo o tempo todo, vê o tempo todo a necessidade das pessoas de perdão. Nós começamos a pensar sobre essa questão do perdão como uma palavra verdadeira. Então Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes você pode perdoar seu irmão? Até quantas vezes você deve perdoar seu irmão? Uma vez? 2 vezes?
3 vezes, 7 vezes ou 70 vezes 7. Significa que não é uma quantidade exata. O perdão é simples, é o tempo todo. Aleluia, é verdade. E quando nós começamos a pensar que isso muda, aí Jesus falou assim, ó, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Pedro pergunta, Jesus fala assim, Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 7 era o número da perfeição. Então, não tem limite para o perdão. Quantas vezes você vê pessoas amarguradas? Quantas vezes você vê pessoas chorando? Quantas vezes você vê pessoas pelos cantos? Porque não consegue entender isso, irmãos. A sua vida pode mudar se você, ainda hoje, perdoar aquela pessoa que te magoou no Aleluia. profundo. Se você ainda hoje, antes de conciliar o seu sono, você parar e pensar, quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso soltar, liberar? Porque o perdão vai liberar a sua vida e vai liberar a vida de quem está sendo perdoado. E aí Jesus fala uma parábola do seguinte, por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha a dívida desse homem, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou aquela dívida. Olha só, irmãos, preste bastante atenção, porque essa situação é muito séria. Porque muitas vezes as pessoas têm uma dívida enorme, são perdoadas, mas não conseguem perdoar uma pequena dívida. Quantas vezes as pessoas têm dívida enorme, mas eu estou falando de dívida financeira, irmão. Aqui ele está falando de dívida de financeira. E ele pede, ele fala, porque naquele tempo, quem devesse tinha que vender filho, mulher, vender tudo para pagar. Vendia a família toda. Perdia toda a família. Perdia tudo que ele tinha. Mas aí ele clama. Ele pede. Se tu me perdoar, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Perdoou. Ele não disse que pagaria depois. Ele não pediu para pagar. Ele perdoou. Aqui fala de muito dinheiro, de uma quantidade muito grande, um valor muito alto. Então, saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia sem dinheiro, e lançando mão, sufocou, dizendo, paga-me o que me deves, paga o que me deves. Então, o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando, dizendo, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até pagasse toda a dívida. E vendo, pois, o seu conservo, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo que se passava. Aí, irmãos, eu começo a pensar acerca de Jesus. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço. Um preço que ninguém poderia pagar. Olha só, irmãos, é preço demais para que você e eu tivéssemos direito à vida eterna. Hoje nós temos direito à vida eterna porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque o Senhor Jesus entregou-se por nós. E aí, em seguida, a gente observa que o mesmo homem que foi perdoado
um dinheiro, uma fortuna, uma quantidade muito grande, logo se 10, a Bíblia diz que 10.000 talentos. E logo em seguida ele foi cobrar de um que devia 100 cruzeiros, 100 alguma coisa, que era muito menos. E aí, irmãos, eu quero que a gente pense sobre isso. Eu gostaria que cada um de nós, irmãos, pensasse nessa noite sobre isso. Aí eu me lembro de Pedro, irmãos. O mesmo Pedro que perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão. 7 vezes? E o Senhor Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Olha só. E Pedro nega Jesus. Irmãos, lembra que Pedro falou, Senhor, se for necessário, eu morro por ti, se for necessário, eu faço isso, se for necessário, Jesus, Pedro, você faz isso mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro batia no peito, dizendo que morreria por Jesus. Aí Pedro nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira. Não conheço esse homem, eu não faço parte. Vocês imaginam uma pessoa que passou 3 anos ao lado do mestre, na maior escola bíblica que já existiu, aprendendo com ele cada detalhe, aprendendo com ele cada situação. E aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro sai muito triste quando o galo canta, porque ele lembrou-se o que Jesus falou. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando o que aconteceu no coração de Pedro, assim como acontece no coração de muitas pessoas. Comete o erro e não tem coragem de pedir perdão. E se a outra vai pedir perdão, não tem coragem de perdoar. Igual acabamos de ler. E aí, irmãos, o amor de Jesus, o amor de Deus é tão grande ou imensurável, que ele procura Pedro. Ele vai a Pedro. E 3 vezes ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Irmãos, aquele momento, cada vez que o Senhor Jesus Cristo perdoava a Pedro, perguntava, ele estava perdoando a primeira vez que Pedro negou, a segunda vez que Pedro negou e a terceira vez que Pedro negou. E aí, irmãos, eu começo a imaginar o conflito que Pedro poderia acontecer. Se Jesus não procurasse a Pedro, se Jesus não perdoasse a Pedro, Pedro não seria a bênção que foi. Irmão, você quer ser bênção na mão de Deus? Você quer ver a sua família ganha para Cristo? É necessário começar a perdoar aquelas pessoas que te maltrataram. É necessário começar por aquelas pessoas que você sabe que necessitam de perdão, para que a sua vida possa ser livre, para que você possa ser liberto e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Seus irmãos, pois, invejavam seu pai. Os seus irmãos invejavam seu pai, porém guardava o negócio no seu coração. E aí, irmãos, já começa toda a dificuldade de José. Começa, irmãos, um momento em que José, aí eu vou falar, não vou ficar lendo, porque vai passar muito tempo. Eu vou falar sobre os momentos derradeiros. Vou falar um pouquinho do que aconteceu com José. Aí, irmãos, a Bíblia fala que José foi procurar seus irmãos no campo. E ao chegar lá, os irmãos avistaram José e falaram: vem o sonhador, vem lá o que vai mandar em nós, vem lá aquele que meu pai ama. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo e ver o que será do sonho dele. Olha só, irmãos,